Mãe, você tá aí? Pera aí, vamos ver. Oi, Mari. Não me lembro como convidar a Ana Zambelli para estar com a minha live. Oi, pessoal. Gente, que coisa absurda. Como convido... Gente, tem muita gente entrando. Oi, maravilha. Oi, pessoal. Oi, baixinho. Oi, mãe. Oi, Silvio, tudo bom? Oi! Assim, não me lembro. Ai, que vexame. Oi, minha prima Mara entrou. Nossa, quanta gente. Peraí, deixa eu dar oi assim para todo mundo. Né? Oi, mulher, tudo bom? Tudo, e com você? Olha, eu fiz tanta coisa hoje e depois eu fiz toda a minha iluminação, meu cenário, tarará, só que eu tô super colorida, super amarela hoje. Deixa eu ver, peraí, deixa eu mudar a minha iluminação. O que você acha? Melhorou, né? Tá Mais normal, né? mais amarelo. Ai, que bom! Ah, que bom que tá entrando tanta gente. Você também enxerga o pessoal que tá entrando? Consigo ver quem tá entrando, os comentários. Legal, legal. Ah, que Consigo. bom. Tava esperando essa live de hoje. Eu acho que vai ser super. Tá faltando o vídeo Olhos de Retrós, completo de 79 no YouTube. É interessante porque você viu o sítio da televisão, Ana? Eu vi, mas eu sou da versão dos anos 90, a última. Tá. Que eu passava no horário da TV Globinho, né? Porque eu nasci em 91, então eu sou da geração de 90 do sítio. Eu sou da geração pré-televisão, da geração livro. Mas graças a Deus tem gente, eu acho que é o rapaz que se chama Jefferson, do Mundo Mágico de Lobato, que entende tudo de televisão e que é uma maravilha, porque assim, qualquer pergunta eu passo para ele. E sabe quem está assistindo a gente hoje? Olha que legal. É esse senhor chamado Silvio Lefebvre, que foi o primeiro Pedrinho da televisão, da TV Tupi, preto e branco. Para não falar, antes da última versão que teve de 90, eu assisti alguns episódios que eu lembro bem vagamente eu acho que foi da primeira edição colorida do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma edição de 80, que a Globo reprisava alguns episódios. Mas eu fui assistir a versão toda, que foi a edição de 90, até que o tio Barnabé era da minha cidade. Que é esse tio Barnabé que morreu agora, não é? Faleceu. Sim, eu estudei na universidade com a sobrinha dele. Olha só, o mundo é muito pequeno, né? O mundo é pequeno. Gente, me aconteceu uma dessas também recentemente. Oi, Vera Lúcia, tudo bom? Oi, Acácio. Acácio tem balé no Rio Grande do Sul e fez um espetáculo no 100 anos de Narizinho maravilhoso. Tão bom ver o pessoal que eu conheço. Mas então, Ana, podemos começar? Podemos começar. Galera, vocês sabem que tem que apertar o coraçãozinho ou o aviãozinho para que a gente assim consiga fazer uma hora inteira, um pouquinho mais até de uma hora, né? Sim. Cadê o coraçãozinho? Não tô vendo nenhum coraçãozinho. Mandando. Bom. Mandando... Então, melhorou. Coraçãozinho é fundamental. Eu fiz uma live com uma moça chamada Milanel. E ela que me ensinou essa história do coraçãozinho. Eu não acreditei e funciona mesmo. Coraçãozinho, bota coraçãozinho.
Bom, gente, meu nome é Cléo Monteiro Lobato, sou bisneta de Monteiro Lobato. Acho que a maior parte do pessoal que está aí me conhece. Ana, você não acredita quem está aí vendo, nos vendo, é mamãe Joyce Monteiro Lobato, né? Dá um oi pra mamãe. Oi, mãe! Oi pra mamãe. Não é igual programa de televisão, né? Oi, mãe! E eu conheci Ana Carolina Zambelli através de uma pessoa em comum, a Priscila Silva. E um mundo pequeno, né? De repente, Priscila me diz, tem uma moça em São Francisco. Maravilhosa. E ela ensina português. Monteiro Lobato, blá, 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 blá. Ana, Sim. se introduza, por favor. Meu nome é Ana Zambelli, todo mundo me conhece por Ana. Eu sou professora de português. Eu ensino português como língua de herança, que se entende com língua de herança o português que você imigrou muito cedo do seu país para um outro país e trouxe essa língua com você, ou você adquiriu essa proficiência, essa língua através dos seus pais. Então você herdou a língua. Morando em outro país. Não é a língua que você usa todos os dias, no dia a dia. Exatamente, exatamente. E, curiosamente, eu, depois de quantos mil anos? 22... Eu tô aqui há 23 anos. 23 anos. E só descobri quem era minha audiência nos Estados Unidos o ano passado, que eu descobri que existia exatamente o termo português como língua de herança. Então, tem um filho de 18 que, graças a Deus, é bilíngue, mas fala português como gringo. Né? Que acontece, mas lê, entende, fala. Sim. Só porque eu falei sempre com meu filho, até ele ir para a escolinha, até os 2 anos de idade, ele só falava português. E não é fácil manter o português como língua de herança em outro país. Tenho muito respeito pelas mães, porque a minha sogra, especialmente, é ainda uma jararaca e dificultou muito a minha vida. É assim, que língua é essa que você está falando? Por que você está falando isso? Mas é muito importante manter as raízes. Imagina, eu então, né? Além das raízes, né? O bilinguismo tem muitos benefícios, né? Para as funções cerebrais, para o desenvolvimento, você cria mais conexões. Então, o bilinguismo, de fato, faz com que a criança tenha uma melhor desenvoltura até em outras áreas da vida. Pois é, exatamente. E é muito interessante, porque eu tive um primeiro filho que tinha paralisia cerebral. E eu, antes de saber que tinha paralisia cerebral, eu queria falar só inglês com ele, porque eu estava no Brasil naquela época. Então, eu queria falar inglês para ele ser bilíngue. Não deu, não rolou, né? 20 anos, não, 10, 15 anos depois eu tive o Luca, aqui com meu segundo marido. Daí eu não ia perder a oportunidade, ainda mais eu sabia de todos os benefícios de se falar 2 línguas para a inteligência, para daí aprender uma terceira e uma quarta língua. Sabe, eu estava tão entusiasmada, mas você tem que ter determinação. Tem. E ajuda muito manter também a cultura, né? Na verdade, é o que eu sinto que mais se perde é a cultura. Porque a língua você mantém, se os 2 pais são brasileiros, é mais fácil, Bem né? mais fácil. Mas a cultura, na verdade, é o que realmente acaba se perdendo. Assim, até que é um dos pontos das minhas aulas, eu falo para os pais. Eu tento trazer o folclore, a cultura do Brasil, porque nossa cultura é extremamente rica. E eu não dava valor, eu não me dava conta até o dia que eu saí do Brasil e comecei a conhecer outras culturas. E daí eu vi que a miscigenação brasileira, de fato, faz diferença cultural enorme. As lendas, da onde vem tudo. Então, de fato, a cultura brasileira tem um peso sem tamanho. Exatamente, sabe? É curioso, porque ainda bem que a gente vai crescendo, vai aprendendo, né?
é realmente, graças a Deus, viu? Porque, assim, a professora de português que meu filho teve aqui nos Estados Unidos era só aprender a ler, não tinha a parte cultural. Mas a gente se mudou para Santa Bárbara, aqui na Califórnia, e tem uma comunidade brasileira muito grande, né? Então tem restaurante brasileiro. Diversas vezes eu voltei do Brasil em janeiro, né? A gente passa Réveillon aí no Brasil, Natal com mamãe, volta, vai para a praia no dia seguinte, porque em janeiro em Santa Bárbara é lindo, não tem neve, nem nada, lindo, maravilhoso. E a primeira, eu lembro também de sair do carro, né? De biquíni, tarará, guarda-sol, chapéu. Do meu lado sai uma família de brasileiros. Escutar falar português direto. A Califórnia é assim, né? Eu sou de eu tô em São Francisco, né? Nós estamos o quê? 5, 6 horas a parte dirigindo. Aham. E Então, escuta, né, o português. É. muito, 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 muito. Então, me conta como é que foi que você começou a usar Monteiro Lobato para ensinar português. Porque nada melhor que Monteiro Lobato, né? É ícone da literatura brasileira, ícone da história do Brasil, pai da literatura infantil juvenil, por aí. Como é que você chegou a usar meu bisavô? Bom, meu primeira é o meu desafio, né? Que eu falei. Porque na minha concepção, qualquer pessoa que é proficiente em uma língua, vai ser capaz de ensinar a estrutura gramatical da língua. Independente que se tem um acento, se tem um sotaque, se não tem um sotaque. Inglês não é minha primeira língua, mas eu tenho proficiência para ensinar o inglês. Então, eu poderia simplesmente chegar, ensinar o português usando o alfabeto fônico, que é o que eu faço, e dar a proficiência da leitura e pronto. Só que eu parei e falei, não, mas não é além disso. A gente tem uma cultura, a gente tem da onde os seus pais vieram, ou da onde você nasceu e não lembra. Nós temos isso, e você tem primos, você tem família, você vai além de uma língua. O idioma você pode aprender, tem tantas maneiras de se aprender um idioma, mas a cultura do idioma, que você vai entender melhor seus pais, e sempre cultura. O que eu amo, a minha concepção de cultura, de línguas, não é falar mais um idioma, é aprender os costumes de alguém e a respeitar a diversidade. Então eu falei, peraí, você está falando uma língua num país rico como o Brasil, em cultura, em miscigenação, em tudo. Então, o que a gente precisa trazer, as lendas, o folclore, então, o que eu pensei? Vamos voltar na época de escola, né? E eu sou grata que eu tive grandes mestres, assim, como professores. A minha professora de português eu levo no coração até hoje. É fundamental, bom professor, né? A importância de um professor não dá para menosprezar. Não. E eu lembro que ela fazia o uso da leitura. Por exemplo, eu fiz o sistema objetivo, que vinha já com 4 leituras obrigatórias, e ela falava, não importa, vocês vão ler mais 4, 8 livros por ano, um por mês, e tem prova, e vocês, através da leitura. Nós aprendemos vocabulário, aprendemos diferentes pontos de vista. Eu falei, daí voltando, né, à 5ª série, que agora é o 6º ano, nós tivemos Monteiro Lobato. Eu falei assim, não tem nada melhor do que o nosso sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem Saci, que tem Curupira, que tem a Cuca, que tem todos esses personagens, e uma aventura totalmente assim, que te envolve, né? Porque os vão indo, e é um lugar mágico. E as crianças hoje em dia, a tecnologia tirou essa brincadeira, né? Então foi assim, por que não voltar no tempo e vamos apresentar um lugar mágico, onde a tecnologia hoje em dia, infelizmente, tirou, com todas as histórias, com todas as lendas que nós temos no Brasil, que é disseminada, que nós estudamos quando nós estamos na escola dentro do Brasil, de uma maneira divertida, ganhando vocabulário, ganhando... Então foi assim que eu cheguei ao falar, a escolha, né? De Monteiro Lobato.
Legal. E antes de me conhecer, você já usava Monteiro Lobato? Foi só depois de me conhecer? Eu já usei Monteiro Lobato algumas vezes. Porque você me mostrou suas apostilas do Objetivo. Mostrei. Essa daí foi quando eu estava estudando, né? Foi quando eu li pela primeira vez, aos 11 anos de idade. Porém, eu usei o Monteiro Lobato em uma discussão sobre racismo e colocar em contexto histórico, porque hoje em dia Que legal. as coisas e distorcem. Então, o tópico da aula foi assim: nós vamos pegar o contexto histórico da época, entender o que estava se passando na época e por que foi escrito dessa maneira. E hoje em dia, o que seria aceitável e o que não seria aceitável. Que interessante. Foi assim que foi dada a aula? Não, foi assim que eu dei uma aula no futuro, porque a gente Ah, porque hoje em dia tem outras discussões, né? mas é muito interessante dar aula dessa maneira. Sim, então eu usava uma maneira, mas sim, vamos fazer um olhar científico, entendeu? Vamos olhar Aham. de outro ângulo, não simplesmente pegar o quadrado da sociedade e falar, é assim. Não, vamos entender o porquê. Hoje em dia não é certo, mas Como é tem, que era antigamente, uai? mas Teve como é uma evolução, né? em 1920? Pois é, O que estava acontecendo no Brasil naquela época? pois é. O que estava acontecendo no Brasil naquela época, um pouco antes. É Muito uma interessante. uma forma de ensinar história, uma forma de ensinar a raciocinar, uma forma de ensinar ver situações com outros ângulos. Então, eu usei isso porque eu era responsável por uma biblioteca, depois mais velha, né? Assim, porque eu era rainha do livro. Daí, no meu trabalho, assim, falaram, as crianças vão para você para perguntar o que elas querem ler. Então, você quer ser responsável pela biblioteca? Eu falei, você, com todo prazer. Eu ajudo no projeto da biblioteca. E por conta disso eu tive a oportunidade de utilizar de outras maneiras a literatura. Várias Muito literaturas. legal. Espera aí um pouquinho, Ana. Galera, aperta o aviãozinho ou o aviãozinho que solta coraçãozinho, para a gente saber que vocês estão aí. E a minha prima Sabrina entrou. Eu não vejo Sabrina há um tempão. Sabrina, que saudades. Minha prima lá de São Paulo, casada com meu primo Jorge Alberto. Ah, que delícia. Ah, que bom. Essa é sua mãe, por acaso, que você fica, você, lá do Brasil também, eu peço livro toda hora do Brasil. Na verdade, o que eu pedi do Brasil foi, já que aqui, ainda bem que você pensou em colocar na Amazon Americana, né, o livro, usei. Então, o que eu pedi do Brasil foi material lúdico, pedagógico. É colocar cara crachá nos personagens, no folclore. Que legal. Então, eu pedi um material lúdico, que chegou Muito. fazem o quê? Uma semana e meia. Tipo, Que maravilha. Então, é muito interessante. Vamos voltar um pouco na conversa para trás sobre. Peraí, deixa eu olhar meu roteiro, nosso querido roteiro. Acho que é a sua pergunta agora. Oi, Camila! ah, eu queria saber como você teve a ideia de adaptar o livro. Assim, como foi o processo, o que te fez querer repaginar o livro clássico? Pois é, né? Tem um artigo maravilhoso. Peraí, pausa na pergunta e na resposta. Daniel, tem um artigo maravilhoso num site chamado Chumbo Gordo. Mas e o autor está aqui, o Silvio Lefebvre é o autor. Que é Emília, não, é Lobato para presidente, Visconde para vice e Emília para senadora. Emília seria uma boa senadora. Seria uma boa senadora, pois é. Mas então, eu me mudei para os Estados Unidos há 23 anos. E eu acho que em casa, da minha família, eu juro, mamãe vai ficar surpresa com essa resposta. Mas eu acho que desde Monteiro Lobato, a gente tem uma história de ativismo político, sabe? Monteiro Lobato era claramente, escrevia e falava e acabou na prisão, né? De tanto denunciar corrupção, denunciar os que estão no poder.
Na minha família, os padrinho e madrinha de casamento dos meus pais também eram de esquerda e ativistas políticos na época da ditadura do AI-5, né? E foram para a prisão. Curiosamente, Monteiro Lobato bateram lá na porta e levaram ele para a prisão. Mamãe estava lá. E mamãe tinha 11 anos. E esses meus padrinhos, os padrinhos dos meus pais, foram para a prisão. Eu tinha 11 anos. É muito interessante, porque isso dá duas coisas. Dá esse legado de ativismo político, de lutar contra o que está errado, mas dá simultaneamente um medo, sabe? Um medo. E ao mudar do Brasil para os Estados Unidos, porque para mim a ditadura acabou quando eu tinha 25 anos. Então eu nasci e vivi e cresci na ditadura. É outra experiência. Você não tem, eu acho, a coragem de se posicionar. Mas eu estava lá no cortejo do Tancredo, indo para o aeroporto, para Congonhas. Aquela multidão. Casei, divorciei, me mudei para os Estados Unidos. Mas não deu, meu marido, segundo marido, era super ativo politicamente. Então, eu grávida do meu segundo filho, com a barriga assim desse tamanho, eu fiquei enorme, acho que eu engordei 20 quilos, da rua fazendo protesto contra o Bush daquela época, hein? Meu Deus do céu, 2003. Não estava nem legal ainda, não tinha nem casado ainda. Não, já tinha casado, já estava grávida, já tinha casado. E esse ativismo continuou. E eu acho que meu aprendizado de falar o que está errado, de me posicionar, de achar minha voz, aconteceu aqui, né? Aconteceu aqui nos Estados Unidos. Não é verdade, Ana? Não é verdade? Aqui você tem liberdade de expressão. Aqui você pode ser quem você é. Quem você é. Você chega aqui, o seu passado, qualquer nome que você tenha. Tanto faz. Né? É como deleta o seu passado. É como nascer pela segunda vez. Exatamente. Isso eu acho muito interessante. Não tem aquele negócio de sabe com quem tá falando? Não tem. Eles não se importam, eles importam com quem você é e não o seu sobrenome aqui. Exatamente. E eu morei numa cidade chamada Santa Fé, no estado do Novo México. Cheio de milionário lá, por alguma razão, é bonito, né? Então, Shirley MacLaine, o Brad Pitt chegava de helicóptero às vezes, e você via todo esse povo, todo mundo andando assim, era de pijama e bota e casaco. Parecia, como dizia mamãe foi me visitar, parece indigente, Cleo. E você não sabe, você realmente não sabe. E depende da sua competência, da sua capacidade, né? Do seu esforço. O Monteiro Lobato encarava, eu acho que a todos dessa maneira. Então, para mim, eu floresci aqui. Deu certo. Sim. Né? Assim, dá para eu respirar, dá para eu ser quem eu sou. Foi nisso, né? Nisso, então, o Álvaro Gomes, que está aí, sempre me dizendo: Oi, Ju, professora! Fez um trabalho, professora maravilhosa, a Ju, a Camila. Bom, o Álvaro Gomes falando: traduz Monteiro Lobato para o inglês, traduz Monteiro Lobato para o inglês. E eu tentando, mas não ia, eu não conseguia passar da primeira página, né? Pedi para outros professores, outros estudiosos, fui pedindo ajuda, não rolava. Até que, eu acho que demorou 20 anos, meu Deus do céu. 20 anos, e eu, assim, para realmente, meu pai faleceu em 2015, eu fiz o site Monteiro Lobato. Galera, se vocês não viram, tem que ver. monteirolobato.com. Completamente repaginado, maravilhoso. Hoje eu recebi trocentas mil teses que eu colocarei no site sobre Monteiro Lobato. Vai ser um centro de pesquisa virtual. Mas o site saiu em 2018. Em 2019 eu comecei a fazer Instagram. Aí que eu comecei a achar o meu público, que eram os brasileiros. Então eu percebi que ninguém queria a tradução. A galera queria em português.
Olha só, essa foi a maior descoberta de 2019. Foi assim, pô, eu estava tentando fazer a coisa errada todo esse tempo. Perdendo meu tempo. Mas não foi perda de tempo. Porque à medida que eu estava fazendo isso, o que estava me travando era o tratamento da tia Anastácia. Eu não conseguia traduzir do jeito que estava. Eu queria manter a obra bem integral. Manter Monteiro Lobato do jeito... Porque Monteiro Lobato é fantástico. Peraí, deixa eu dar um oi para o povo que está entrando. E eu sabia dos benefícios de ler Monteiro Lobato desde criança. Né? E ter assim... ler quando você é pequeno estimula a criatividade, estimula a imaginação, que é o trabalho que você está fazendo, não é? Sim. Ler mais tarde estimula pensamento crítico, interpretação de texto, você raciocinar e entender as coisas de diferentes pontos de vista. Porque Monteiro Lobato, realmente, ele ia atrás, né? Descobriu um problema. Jeca Tatu é o problema do Brasil. Daí escrevia, né? Polêmica, drama. Daí descobria, ops, não é bem o coitado assim, né? O problema. Ele não é o problema. Ele não é assim. Ele está assim devido à verminose, à falta de educação, de instrução, de como é que é saneamento básico. Que ainda problemas tão atuais, né? É um assunto tão antigo, mas ainda é um problema tão atual, se formos pegar. Não é uma loucura? Eu acho uma absoluta loucura a atualidade do que Monteiro Lobato escreve. É uma tristeza, né? Porque seria tão bom se a gente dissesse que está super melhor. Travou, eu tô achando. E a internet fez qualquer coisa. Voltou. Voltou. Mas então, aí, o ano passado, aconteceu o assassinato, né? A morte do George Floyd, que aqui nos Estados Unidos foi muito grande. Simultaneamente, o menininho lá no Recife caiu da varanda porque a mulher estava fazendo as unhas e a empregada estava passando o cachorrinho. Eu acho que aquele impacto deu tilt. Para mim, foi a gota d'água. Aí eu falei, não dá. Não dá, eu vou pegar a tia Anastácia, o jeito, o tratamento, né? Que era... Então, tia Anastácia é maravilhosa, não é, Gabriel? A gente ama a tia Anastácia, absolutamente, mas nos dias de hoje não dá para ler como o Lobato escreveu em 1920. Não dá. Então, eu troquei as palavras. Troquei e atualizei. Atualizei as palavras e, mais importante, porque uma ilustração vale 1000 palavras, né? Ela tá empoderadíssima. Tá empoderadíssima, né? Essa ilustração, agora. Pois é. Pois é. Empoderadíssima, a tia Anastácia. Pois é, porque a gente... Assim, eu quero manter a tia Anastácia quando ela apareceu com o personagem, em 1920, 30, 40, ela foi amadíssima, queridíssima. E Monteiro Lobato criou esse personagem baseado em várias amas de leite, pessoas que trabalharam na casa dele, que ele amava e respeitava. Que mamãe conta as histórias, né? Existia até uma, Nastácia mesmo, que foi a ama de leite do terceiro filho dele, Guilherme. Mas, então, essa tia Anastácia precisa continuar sendo amada. Amada e respeitada. E eu acho que essa ilustração do Rafael, né? O Rafael Sando Recife. Sem palavras. Quando eu peguei o livro, a primeira coisa que eu passei o olho foram as ilustrações. E assim, me prendeu. E eu sou adulta, né? Então, pois é. Livro e ilustração, para mim, assim... Eu leio livro sem ilustração, mas quando eu peguei essas ilustrações, eu falei, não, gente, Emília, e essa narizinho? Eu parei, assim, por um tempo, e é interessante, toda vez que eu mostro, né, que eu vou pro capítulo e mostro para meus alunos, né, a foto, né? Uhum.
eles olham assim maravilhados, maravilhados. Porque é um mundo que eles não conhecem, né? Como se eles estivessem abrindo assim uma passagem secreta para o mundo encantado, que uma boneca fala, que um visconde um boneco de sabugo que era super comum antigamente, que era feito em fazendas, né? Uhum. Cria vida e é um intelectual, então assim não tem preço, assim, ver a expressão deles, né? E poder trazer um pouco da nossa cultura. Pois é, pois é. Então, o que eu queria é assim, o Rafael Sá é fantástico. O ano passado eu fiz um desafio. Imaginem como seriam os personagens hoje em dia. Quando eu vi as ilustrações do Rafael, eu falei, é ele que eu quero, né? Então, foi maravilhoso. E a gente vai fazer live de lançamento, galera, do segundo livro, no dia 8 de maio. Tá chegando segunda-feira para mim. Para mim também. Eu ainda não peguei o meu segundo livro na mão, mas olha só a ilustração que o Rafael fez. Essa é do Pedrinho chegando lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E dando o maior abraço na tia Anastácia. Amei. Amei, não vejo a hora de... Porque, honestamente, é essa mensagem que eu quero passar de amor e respeito. Não é? O texto tá... A história tá igualzinha. A tia Anastácia é chamada de tia Anastácia. E tem explicação no final do livro. Você notou? Sim, eu vi, mas assim, eu só abrindo um parênteses, né? No Brasil, na nossa cultura, chamar alguém de tia é carinho e respeito. Por exemplo, eu, como professora de educação infantil, eu sempre fui a tia Ana, a tia Carol, porque meu nome é Ana Carolina, apesar do Carolina aqui nos Estados Unidos ter sumido. Então era tia Ana, tia Carol. E às vezes, anos depois, as crianças já crescidinha me via na rua, né? Porque eu cresci no interior, apontava o dedinho e falava, tia Carol, tia Carol. Você sabe que é respeito, que você marcou a vida deles. Então, Exatamente. É muito carinho, né, ser tia? sim. É muito carinho. Mas então, daí eu consegui desentalar e fazer a adaptação. Na hora que eu entendi o que estava me travando, que era esse ponto, esse tratamento preconceituoso nos olhos de hoje, né? Que estava nos livros antigos, que eu consegui fazer daí a adaptação em português e, finalmente, a tradução. Porque é muito interessante o problema da tradução, porque o país aqui é muito mais, ou eu acho que é mais explícito o racismo aqui nos Estados Unidos, você não acha? O Brasil é velado. É aquele. É diferente. Não tem, mas tem. Exatamente. Mas é sistêmico nos dois países também. Né? Então tem uma semelhança mas no Brasil é mais fluido, é enlouquecedor para mim às vezes botar o dedo na ferida. Mas o que eu estou gostando é que na hora que eu fiz isso, a discussão é curioso, porque a discussão não é suposto racismo de Lobato. A discussão deveria ser sobre o racismo da sociedade brasileira. Como é que ainda o assunto lá de trás ainda está pegando agora? Ser humano é ser humano. Pois é. Pois é. Espera aí, vamos ver nosso roteiro. Como foi meu processo? Tá vendo? O meu processo demorou. Demorou, ainda mais que, graças a Deus, eu tenho uma assessora para tradução que foi a primeira americana a estudar Monteiro Lobato. E é uma senhora de 80 e muitos anos, chamada Rose Lee Hayden, que é um crânio. Ela veio trabalhar no Brasil através do governo Carter e ajudou a fundar a Fundação Getúlio Vargas. Mulher é um crânio, uma economista crânio apaixonada por Lobato. Então eu passo meu texto em inglês para ela dizer: não, isso vai pegar mal para os religiosos de direita. Vai pegar mal, sei lá para que grupo, né? Não é.
Tem que ficar no politicamente correto. Então, esse termo, Ana, você já pensou nisso? Que politicamente correto não é uma questão política, é humanamente correto É a respeitar o outro? noção de mundo interno que nós achamos correta, e daí nós falamos que tem que ser politicamente correto, mas nada mais é do que a maneira que eu olho para a sociedade. Exatamente, devia ser socialmente correto, talvez, né? Que é o inconsciente coletivo, né? Que os Pois é. antropólogos falam. O inconsciente coletivo. A questão é que, se falar o inconsciente coletivo, muitas pessoas não vão conseguir, Entender? talvez, colocar no lugar certo. Eu estou na minha campanha contra esse politicamente correto. Consciente coletivo. Socialmente correto, né? Inconsciente coletivo. Então. Daí a nossa próxima pergunta era como foi crescer com o sobrenome Lobato, né? Sim. Pois é. Graças a Deus eu não cresci com o sobrenome Lobato. Você teve sobrenome. Pois é. Então, deixa eu usar a minha, uma vez professora, olha só. Sempre professora. Sempre professora. Então, para o povo que não conhece ainda, meu bisavô Lobato casou com bisavó Purezinha. Ele tinha 2 irmãs, Esther e Teca, né? Teve minha avó Marta, a filha mais velha. Daí teve Edgar, Guilherme e Ruth. Guilherme e Ruth não tiveram filhos, não casaram. Edgar casou com a prima irmã, aqui filha de Esther, tia Gunara. E teve Rodrigo, que casou com Marlene, teve Ricardo e Paula, que estão aí no Brasil, né? E minha avó casou com Jurandir Ubirajara Campos, que ilustrou vários livros, a obra de Lobato, artista maravilhoso, que casou, que teve mamãe. Eles se conheceram em Nova York, né? E mamãe nasceu em Nova York, tipo sem querer. Casou com meu pai, que teve eu. E papai era imigrante judeu polonês. Então, era Cleo Campos Kornblue que eu nasci. E, olha, assim, foi muito bom, porque eu não tive o peso do nome, eu assim, não tive que lidar com isso de certa maneira. Mas, de outra maneira, foi minha avó e depois minha mãe e meu pai que faziam o trabalho dos direitos autorais, de ir na Semana Monteiro Lobato, de ir no Cemitério da Consolação. Eu ia junto quando era pequenininha, a mamãe ia junto, de dar entrevista. Porque o Edgar também morreu muito cedo. Então sobrou minha avó, né? Sobrou minha avó e Ruth. Ruth morreu, sobrou minha avó e minha mãe. Então quem conviveu com Lobato? Vovó Marta e minha mãe. Então elas que davam todas as entrevistas. Na escola, você tem que saber tudo. Mesmo eu não tendo o nome, todo ano, redação de Monteiro Lobato, melhor em português, melhor em gramática, né? Mas no final das contas, eu acabei aprendendo muito. E a hora que eu comecei a trabalhar, né, com Monteiro Lobato, eu vi que eu já sabia muito. Através das histórias da minha avó, através das histórias da minha mãe, né? De todo o contato que eu tive. Mas é um sobrenome complicado, porque ele é um gigante, né? É um gênio, é um gigante. Como os estudiosos dizem, dá para você estudar Monteiro Lobato a vida inteira. Né? A vida inteira. Deixa eu dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal que está chegando agora. Oi, Camila está falando do livro do professor Osni. O professor Osni é um cara de Taubaté. Ama Monteiro Lobato. Escreveu 2 livros desse tamanho que ele mesmo vende. Professor Osni Cruz. Tem atestado de óbito, tem planta da casa, tem fotografia, tem, por exemplo, todo mundo que participou da primeira semana Monteiro Lobato, em 1953, foi fichado no DOPS. Ficou um cara do DOPS na porta anotando o nome. E só foram 33 pessoas na primeira semana Monteiro Lobato. Ó, coisa de doido em Taubaté.
Mas recomendo muito para pesquisador. E Ana, conta para mim, mostra para mim como é que você usa o livro para ensinar e como é que você usa as suas técnicas, como é que você faz? Mostra seu material aí pra gente. O livro normalmente quando eu estou na fase de alfabetização, né, toda aula é uma letra com som por vez, né, que eu vou ensinar o alfabeto fônico. E daí o que acontece no final eu tenho as palavras já programadas para a aula, o trabalho, né, da fonologia, né, do som. Daí quando chega mais para o fim da aula, eu leio um capítulo e então é uma forma da criança prestar atenção na história e conhecendo a história fragmentada, capítulos, né, por capítulos. E alinhavando, né? Colocando um raciocínio lógico de alinhavar a história, de conectando, né? Um capítulo com o outro. E a regra é, qualquer palavra que comece com o som da letra da aula, nós vamos parar e vamos silabar a palavra para ganho de vocabulário. Então, eu uso a história também para ganho de vocabulário, estimular raciocínio lógico e a imaginação. Lógico que eu ainda estou na turma que eu estou alfabetizando. Uma vez alfabetizado e com um pouco mais de proficiência, eu vou utilizar os textos para a leitura e interpretação de texto em aula. Então, muito legal. E com a aula eu vou introduzindo. Eu fui introduzindo a Emília, fui introduzindo... No caso, o primeiro livro ainda não entrou. O que entrou no primeiro livro que as crianças não conheciam? A Dona Carochinha. Eu apresentei a Dona Carochinha. Eu falei assim, já conhecem a Dona Carochinha, né? No final do capítulo, eu olhei, conhecem a Dona Carochinha? Todo mundo assim, quem que é a Dona Carochinha? É uma barata que toma conta dos contos de fadas. E tem a música, né? Quem quer casar com a Dona Carochinha? Tem a música, né? Que são uma das nossas... Em inglês seria as nursing rhymes, né? Que são as nossas cantigas de niná, né? Brasil. Daí eu coloquei a música para eles ouvirem, para eles conhecerem. Então, assim, isso aí já foi uma apresentação de um pouco do que tem na nossa cultura, que são as histórias da Dona Carochinha. E ela tá no livro de Monteiro Lobato, então... Então, Monteiro Lobato faz muito isso, de pegar personagens de filme, de livros, de outras histórias, né? E colocar nos próprios livros. A minha favorita é a Dona Cuca. A Dona Cuca, eu tenho até uma história com ela. Eu fui convidada numa escola Montessori de São Francisco para falar do Brasil. E tinha que contar algum fato do Brasil. Então, eu levei um mapa do Brasil, mostrei onde o Brasil estava, falei que era grande... Levei pão de queijo, que é uma comida nossa. Daí eu falei, agora a gente vai aprender folclore. Então eu vou contar a história da Cuca. E levei a Cuca para as crianças pintarem. E a Cuca só ficou famosa por conta de Monteiro Lobato, né? Assim, foi. O Saci, a Cuca. Porque ele pegou histórias regionais e colocou num contexto do livro onde o Brasil todo ficou conhecendo histórias regionais. Então, as crianças americanas aprenderam sobre a Cuca e foi graças a eu já ter lido sobre a Cuca em histórias infantis do Monteiro Lobato. É muito interessante isso. Então, esse ano estamos celebrando 100 anos da publicação do livro Saci. Nesse livro aqui é a versão infantil. Ana, é incrível. Monteiro Lobato era muito esperto, sabe? Muito esperto, cara. Tempo, né? Que fala. Então, primeiro ele fez esse inquérito, esse livro, que foi um inquérito, e perguntou através do jornal Estado de São Paulo se já conheciam o Saci, quem já tinha visto o Saci, né? E o Saci é do Sul, a lenda, né? Lá do Rio Grande do Sul. Bom, tem umas 50 depoimentos de gente que viu Saci, do sul ao norte. Tem diferentes Sacis, Saci da África, Saci da Europa, do sul da Amazônia. Uma loucura.
Inclusive, tem estudiosos que dizem que tem até depoimento fake aqui, que Monteiro Lobato escreveu. Então, o livro é interessantíssimo, mas é para adulto. Daí, 2 anos depois, ele faz a versão infantil, Assim. que é aquela que a gente conhece, né? E que tá o Saci em cima, que seria um excelente livro para fazer adaptado e ilustrado, né? Seria tão legal. Porque pegar a história do folclore mais voltada, né? Toda rica, né? Com os detalhes. O que eu uso muito o Saci, o Curupira, eu uso muito para falar de preservação, meio ambiente, poluição, porque eles são defensores da Da floresta. natureza. Da natureza. Muito legal. Muito legal. Tem aqui a Fabi falando. Thalita! Thalita também conheço, tá aí. E o Cauã tá aí. Oi, tudo bom, Cauã? Tudo jóia? Muito legal ver todo mundo. Então, gente, e os seus bonecos? Você não tem uns bonecos aí que você usa, não? Tenho sim. Então, pessoal, aperta o aviãozinho para subir os coraçãozinhos aí pra gente. E se alguém quiser fazer pergunta, daqui a pouco a gente abre para pergunta, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mandar coraçãozinho. Não, eu não consigo mandar coraçãozinho para mim mesma. Aqui. Ai, fui pegar meus bonecos, são tantos. Deixa eu pegar. Esse daqui são os caçadores da floresta. Peraí, põe mais para cima. Ah! São os caçadores. Daí eu tenho o Curupira. É o Curupira. Eu tenho o seu Saci de uma perna só. E de cachimbinho, que é outro problema que eu não sei o que fazer na versão americana, se eu mantenho o cachimbo ou não. Essa aqui eu trouxe do Brasil, né? Esses bonecos. Foi uma colega, uma ex-colega minha de escola. Ela parou de lecionar como professora e agora ela tem um ateliê que ela faz somente material pedagógico dessa maneira. Uhum. E o que as crianças mais amaram foi quando eu dei essa aqui é a Cuca, favorita. Daí o que acontece que as crianças mais amaram foi quando eu dei cara, né, aos personagens assim. O Pedrinho, a Benta, aqui da versão dos anos, né, começo de 2000. A Narizinho. A Emília, que eu conheço, né? Pois é, a Emília ali atrás. Eu tive aquela boneca. E ela falava, lembra? Essa hora que falava, a minha era que o cabelo crescia, lembra? Não, nunca vi. Essa aqui falava. Eu sou Emília, tenho um plano. Eu tinha uma... Essa aqui é a tia Anastácia. Da versão. Daí temos o tio Barnabé, lógico. Daí temos o Visconde, o Marquês. Muito legal. E eu vou usando, né? Eu vou contando as histórias. E essa aqui é o sistema lúdico, né? De ensino, né? Que eu uso. Porque, basicamente, eu vou instigando a imaginação e colocando a nossa cultura. Daí eu tenho um monte de folclore, eu tenho algumas outras lendas. E por assim vai. Muito legal. Gente, vocês têm alguma pergunta? Ou, Ana, você tem mais perguntas também? Ou, meu, se eu chegar lá aqui embaixo. Oi, galera. Oh, meu Deus do céu. Podemos abrir para pergunta, Cléo? Podemos sim, né? Eu tirei, assim, as minhas maiores dúvidas, eu já te perguntei, né? Foi como crescer com o sobrenome, que agora eu sei que você não cresceu com sobrenome. Não cresci com sobrenome, pois é. Gente, tô lendo aqui, muita gente dizendo que o Sítio Pica-Pau Amarelo é um tesouro da literatura infantil. Ana, fala comigo. Tem alguém querendo que você fale com ele. Quem? Lima Palucci?
Lima Palus. Mas tem que mandar beijo de qualquer jeito. Mandar beijo. Oi, Denilson. Gabriel! Ai, a Ju, minha amiga, tá aqui. Ela falando que a vovó dela contava as histórias do sítio e que tinha as bonecas de pano. Então, gente, o interessante dessa live de hoje é que nós duas estamos fora do Brasil. Há quanto tempo você está fora do Brasil? Há 9 anos agora em junho. Pois é. Quase uma década. Mas... Eu sou uma menina. Saí do Brasil eu tinha 21 anos. Vim estudar e ficou... alguém tá querendo ver o bonequinho do Saci. Olha só. Gente, Luciana Cortez, a rainha do crochê. Esse bendito Saci, dá para até tirar a roupinha. Como criança faz, né? Primeira coisa, arrancar a roupinha. Ele parece vivo. Ele já me fez sumir o meu chinelo. Outro dia eu comecei a cair, quebrar coisa dentro da casa. Ele gosta mais de ficar do lado de fora, né? Esse é o Saci aqui e eu tenho também um mini Visconde. Ó que gracinha. Né? E os dois estão aqui, né? Mas eu acho que o fato de a gente estar fora do Brasil e agora ter Monteiro Lobato em português a preço acessível através da Amazon é bom demais, não é? Sim. Sim, e tem a versão para os pais que querem introduzir o bilinguismo no Brasil, tem a versão em inglês, né? Pois é. Então, pois é. Além disso, tem para vender no Japão. Descobri que tem para vender na Austrália, no Canadá, na Espanha, pela Amazon, no mundo inteiro. Sim. Mas aqui, né? Aqui tem uma pergunta do se eu pretendo relançar os demais obras de Lobato. Então, Herbert, eu tô começando com o livro Reinações de Narizinho, que é desse tamanho. São 11 histórias. Eu vou demorar uns 2 anos só nesse livro. Daí eu tô pensando realmente qual seria o próximo. Será que eu faço o Saci? Eu tô achando que eu tô gostando de fazer o Saci. Mas eu talvez faça uma enquete, né? No Instagram, porque eu realmente não sei qual será o próximo. Olha que bacana, essa ideia acabou de acontecer agora. Eu não sei, mas a obra de adulto é muito difícil. Eu acho que eu preciso aí uma pessoa formada em tradução mesmo. Porque o português que ele usa é fantástico. Eu não tenho capacidade não para isso. Eu brinco que quanto mais eu estudo português, menos eu sei. Pois é. Pois é. Pois é. E Monteiro Lobato, então, para adulto é difícil demais. Né? Alguém mencionou o meu livro favorito, que é Os 12 Trabalhos de Hércules. Que mamãe sabe o quanto eu li. Todos eu tinha numa caixinha e eram em livrinhos. E antes de eu saber ler, mamãe me leu os livros. E essa versão aqui é maravilhosa. Olha que livrão. Tem até ilustração boa, colorida. É muito bom. Muito, muito bom essa versão. Eu gosto muito dos 12 Trabalhos de Hércules. Mas também é um livro, né? Você pode usar para segurar a porta. Mas eu vou... Gente, quanta gente está entrando agora? Oi, pessoal. O pessoal que está chegando, nós estamos quase no final. Façam suas perguntas. Adorei todo mundo que está aqui. Mila Mel apareceu aí. Oi, Mila. Esse Saci aqui é feito pela mãe da Mila. E é de material reciclado. E é muito legal. Adorei esse Saci. Que eu ganhei da mãe dela, Malu. Cléo, eu vou aqui na live. Bom, minha irmã tá na live, meu cunhado tava, mandar um oi. Mas, porém, tem uma
A Ju, ela foi professora, ela alfabetizou minha irmã. E ela tá aqui na live hoje. É que eu sou 3 anos mais velha. Ela foi professora da minha irmã. É uma honra ver eles aqui, sabe? Principalmente quem já foi meus mestres, né? Os professores Aham. que a gente cresceu. É muito bom, né? Sim, era muito, assim, não tem preço. Pois é. O Professor, Álvaro está dizendo que o Hércules são em 2 volumes. Isso daqui não pode ter outro volume. Eu acho que fizeram um volume só, Álvaro, porque isso daqui é grande demais. o que eu ia falar, eu comecei a dar mais valor ao trabalho de professor. Você é professora, você deve saber que eu estou falando. Quando você se torna um professor e sabe a importância que... Um professor faz na vida de uma criança. Não é? Um bom professor. Porque, em geral, a gente tem um monte de professor que está super atarefado, que está exausto, que com a pandemia está uma dificuldade ainda. Por isso que, nesse presente momento, é assim, eu aceito qualquer convite de professor e de bibliotecária. Porque eu acho que, assim, é vocação. É muito mais do que profissão, é vocação. Sim. Né? É muito amor. E o prazer de a gente ver as crianças aprenderem a pensar, é muito bom. Ver eles descobrindo o mundo, né? Eles vão futuros cidadãos. Exatamente. Gente, nós estamos chegando numa hora de live. Ana, como é que nós estamos? Estamos de bom tamanho? Oi, Poliana! A não ser que eles já tenham alguma pergunta, eu ainda tenho alunos para alfabetizar hoje. Nossa, Messi ainda vai dar aula. Mas então, povo, eu gostaria que vocês me mandassem no Instagram qual o próximo livro eu devo traduzir e adaptar. Faz tá bom? Cléo, faz. Sabe aquela caixinha de perguntas? Tá. E deixa o povo... Pois é. Porque eu tô nessa dúvida, ainda mais que eu descobri... Cadê? Eu descobri que Monteiro Lobato escreveu no final da vida, na Argentina, esse livro, Histórias Diversas, que eu nunca tinha visto, assim, não sabia nem que existia. E tem uma história que é uma denúncia literal do racismo, que se chama A Violeta Orgulhosa. A Violeta Orgulhosa. Mas eu conto essa depois. Cléo, o Gabriel me perguntou qual que é o meu personagem preferido do sítio. Eu vou falar que é a Dona Emília, porque minha boca é grande igual a dela. Ela me representa. Não é um negócio assim, como a Emília ajuda a gente, que olha e fala, né? Olha só! A Emília me representa. Então, a Emília também. Deveríamos incentivar as crianças a ser mais como Emílias. Também acho. Também acho. Falar o que pensa e enxergar o mundo de jeitos diferentes, né? Sim. Então, Ana, beijo grande. Muito obrigada pela live. Adorei conversar com você. Foi excelente. Muito obrigada por hoje. Espero que várias pessoas se encantaram ouvindo a sua história, ouvindo como... E eu tô ansiosa pelos próximos livros, porque te garanto que vão ser muitos bons materiais para essa geração que está vindo, essa geração nova que precisa, que a tecnologia, infelizmente, tirou esse mundo da imaginação, mas com um grãozinho por vez, com um livro por vez, voltar à importância do brincar, voltar à importância do imaginar. Então, Cléo, seu trabalho está excelente. E te garanto que eu, como pedagoga, vou usar muito e outros pedagogos por aí vão utilizar sua obra para... Maravilha. Super obrigada, Ana. Beijo grande. Beijo grande para tudo. Tchau, Camila. Tchau, mãe, se você ainda tá aí. Tchau, Álvaro. Beijo para todos. Tchau. Vamos ver. Obrigada, Camila. Tchau, tchau. Tchau, Ana.
Tchau!